Tem Leila Barros detonando Moro, tem o novo ministro da Previdência, tem muita coisa acontecendo aí e a gente vai se divertir bastante com o que a gente vai ver. É Moro passando vergonha no escândalo do INSS. Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, quer dizer que o Moro que mordeu mais do que dava conta, é isso? Não sei se mordeu, ele passou assim. Ele acho que ele passou 3 vergonha alheia por minuto, assim, no Congresso essa semana. O Moro vingou a gente porque a gente passou muito nervoso vendo a Virgínia Fonseca essa semana, né? Que foi aquela Sim. CPI das Bets, foi um horror, né? Uhum. Mas basicamente, assim, o Moro tremeu nas bases com a galera do PDT, Sofia, que saiu em defesa do governo de um jeito bem doido, assim. Vamos trazer primeiro essa nota do Jornal Extra do Grupo Globo. Fraudes no INSS. Ministro da Previdência e Sérgio Moro discutem no Senado. O que aconteceu? O Volney Queiroz, que é o substituto do Carlos Lupe, afirmou que as denúncias sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários já haviam sido feitas à Polícia Federal em 2020. Quem que era o ministro da Justiça em 2020, Sofia? Quem que era o ministro? Era em 2020 Anderson Torres? Não, era o Moro ainda. Ainda era o Moro? Ah, é. Ah. Então, não respondeu, hein, Morão? Dia de bate-boca no Senado, chamado para falar sobre as fraudes dos descontos associativos indevidos sobre aposentadorias e pensões do INSS, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, se desentendeu com o senador Sérgio Moro do União Brasil durante uma audiência na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, nesta quinta, dia 15. Durante a sessão, Volney Queiroz afirmou que as denúncias sobre os descontos indevidos em benefícios previdenciários já haviam sido feitas à Polícia Federal em 2020, enquanto Moro era ministro da Justiça. A denúncia foi revelada pelo Jornal Nacional. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo ao Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência, o ministro da Justiça nessa época, Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Questionou o ministro. O hoje senador Sérgio Moro reagiu imediatamente, afirmando que as informações não chegaram ao seu conhecimento quando ele ocupava o cargo de ministro da Justiça. Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião em 2023. Mas é muito incompetente esse ex-ministro da Justiça, hein? Uhum. Não sabia de um escândalo de 6 bilhões, Moro? Que negócio é esse? Mas, Sofia, melhor do que ler uma notícia é ver a vergonha ao vivo. Então, Bora lá. preparem seus ouvidos, preparem Ai, o não, a gente vai. corretor. A gente vai ter que ouvir a voz do Moro. Ai, meu Deus, qué. Só um pouquinho. Qual é? De recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.400. Pior que eu vi ele é ver essa cabeça aí, que é um pixel mesmo, né, gente? Ele parece simétrico, mas não é. 187 de associados da Contag, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência, expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém Excelência, se como omitiu ministro, aqui... Você tá muito ferrado quando seu principal parceiro é o Eduardo Girão, né? Não, não. E é isso aí que eu digo que ele mordeu mais do que ele dava conta. Ele foi querer provocar. Ah, porque você tinha que estar sabendo. Tipo,
Você também tinha que estar sabendo, Moro. Pelo amor, você não faz um ataque se você tem um teto de vidro desse nível. Fica em casa, cara. Ah, não, vai lá passar vergonha. Foi Vossa Excelência. Vossa Excelência, como ministro, Nessa também não apuração. acompanhou, não tinha conhecimento? Não da chegou Polícia ao meu Federal? conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento. Agora, Vossa O Excelência, senhor como ouviu ministro, na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. eu não tinha que Vossa fazer nada, Excelência era a não. pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como agora ministro da que quis me Justiça, tem acusar. muito mais obrigação de saber do que eu, como Vossa secretário da Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve. Próprio! Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo. Senador Sérgio fez Moro, nada. foi nosso governo que chamou a polícia. Policial é um E depoimento. agora vem acusar, não. Senador Nosso Rogério, governo foi que chamou a polícia. senador Rogério, eu tenho muito respeito por todos aqui. Então, não, mas eu vou pedir para restaurar aqui a ordem dos trabalhos. Só vou pedir escusas porque eu vou fazer uma série de perguntas que podem ser desagradáveis. Escusas. Cara, fala a palavra desculpa. Que mané escusas, bicho. Que Escusas. mané escusas. Aliás, fala tudo errado, velho. Eu vou pedir escusa. Mané escusa. Porque esse é um grande escândalo, um grande roubo dos aposentados e pensionistas, né, do INSS, inclusive com indícios veementes também de pagamento de suborno para funcionários do INSS durante esse governo. Isso não foi dito ali naquela apresentação, tá? E no meu papel de senador, eu tenho que cobrar explicações, né? O meu papel de fiscalização é fazer, inclusive, perguntas agradáveis. Muitas dessas perguntas, aliás, apareceram na imprensa, mas não vi respostas por parte do governo. Então, a gente reproduz boa parte dessas indagações que foram feitas pela imprensa. Aliás, Essa briga ainda foi mais tranquila, tá, Sofia? Isso porque os caras levantaram voz, um ficou falando do outro. O Volney falou que o governo Lula permite que a polícia trabalhe, ao contrário do que foi esse sujeito no Ministério da Justiça, que só serviu para liberar a arma, né? Só serviu para armar a população. Foi para isso que serviu o Sérgio Moro e para tentar passar o excludente de ilicitude, Uhum. que, enfim, deixou os policiais nesse jeito que eles estão, tipo, filme máquina mortífera, né? Mas eu queria destacar que, assim, o Volney foi bem, mas quem arrasou é uma mulher chamada Leila Barros. E esse corte eu vou passar praticamente na íntegra. É 8 minutos, mas é um aproveitamento muito bom. Vamos lá. Faço das minhas palavras, em grande parte, o que já foi dito aqui por todos, e em especial o senador Cleitinho, né? Que, além de serem vagabundos, são covardes. Acho que é uma absoluta covardia quando a gente está Citando o grande pensador Cleitinho. Vamos lá. O cara que tá abraçado com a Virgínia essa semana. aqui tratando de algo tão absurdo que nos envergonha, porque nós estamos tratando de uma parcela da população que é absolutamente vulnerável. Sim. Então, assim, eu, como pedetista, né, membro do Partido Democrata Trabalhista, sou solidário ao Volney, assim como o Lupe, e nós defendemos o partido, assim como todos os partidos aqui, seja a base de governo ou oposição, como falou o meu líder, o Everton, nós defendemos sim a investigação e que todos, absolutamente todos, sem exceção, paguem por esse absurdo. Todos sejam punidos. Então, eu acho o seguinte, já foi falado aqui, né, e eu só faço um apelo a Damares, que apresentou requerimento para a CPMI, a reavaliação do objeto, porque eu acho assim, que se já estourou aqui, eu acho que nós temos que fazer uma investigação ampla, transparente, exatamente, que ela seja aberta para a população, que todos possam acompanhar, que isso não terá a oposição de ninguém, inclusive dessa senadora que está aqui, né, dando total apoio ao Volney, porque sei que vai fazer uma boa gestão, inclusive eu tenho perguntas ao final, mas eu gostaria de fazer algumas observações, né? Olá. O que nós vemos aqui, e aí eu deixo muito claro, é uma coragem, uma atuação muito firme do atual governo, de ser firme, corajoso e transparente, para estar junto nesse processo, dando a cara a tapa para essa investigação. Então,
estourou-se, né? Nem estourou, né? Deu-se autonomia à Polícia Federal para que houvesse essa investigação juntamente com a AGU, e todos nós estamos aqui apoiando, mas eu gostaria de dizer que quando alguns colegas falaram aqui, diga aí quais exemplos de interferência que houve de governo de A, de B, eu quero deixar bem claro e relembrar, porque muitas vezes a gente vive o presente e a gente esquece o passado. Então, eu gostaria de só recobrar, porque o ex-ministro Sérgio Moro está aqui também, Moro, eu vou citar seu nome e deixo você bem à vontade, né? Numa reunião gravada, em 22 de abril de 2020, 2 dias antes do atual senador Sérgio Moro sair do governo, teve uma reunião ministerial, que eu gostaria de relembrar aos colegas aqui, com as seguintes falas do presidente anterior, que não usou, deu total autonomia à Polícia Federal, à AGU, né? Só que não. Fala desse presidente, do ex-presidente. A questão estratégica não é que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informação nosso, todos, é uma palavrão. São uma vergonha. Que eu não sou informado. Não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, é outro palavrão. Extrapolação da minha parte é verdade, é uma extrapolação. E outra fala, abre aspas. Gostei dela. É muito bom, cara. Palavrão. O tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente na segurança nossa no Rio, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Não vou esperar. Com a minha família. Com a minha família. O YouTube não vai te desmonetizar, ele falou, não vai mexer com a minha família, porra! Aí é o pi da Leila que ficava fantástico aqui, censurado. Família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta de linha que pertence à nossa estrutura. A nossa estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. E se não puder trocar o chefe dele, troca o ministro. Apontou pro Moro. E ponto final. Não estamos aqui de brincadeira. 15 segundos. Então, assim, eu vou adorar essa CPMI. Vai ser muito bom a gente ter esse debate, relembrar, né? O que muitas vezes a gente empurra para debaixo do tapete, com o que está acontecendo atualmente. Sabe por quê? Porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. E nós estamos todos preparados aqui para esse embate. Mas eu precisava falar isso, porque como se fala aqui, tem muita gente aqui que se diz o dono da verdade, dono dos conceitos morais, né? Tem muita gente aqui que acha que é melhor do que o outro. Eu estou 10 anos na política, não tenho um processo que eu responda sobre corrupção, enfim. Tantas outras coisas que se falam aqui de A, de B, de C. Mas é só para relembrar os colegas aqui que interferência em Polícia Federal, em outros, houve e sempre vai existir. E isso é histórico nesse país. Nós somos um país do jeitinho. E a gente tem que realmente resolver. É dentro dessa casa, com os representantes eleitos legitimamente, é que nós vamos ter que resolver e relembrar muitas das atuações, não só do atual. Para concluir, vou concluir. E de todos os governos que antecederam essa investigação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Obviamente o Sérgio Moro chorou. Vamos ver rapidamente o Sérgio Moro chorando. Inclusive você saiu por causa disso, né, Moro? E que, inclusive, a investigação ela foi iniciada a partir de denúncias da imprensa. E também não vamos enganar aqui quem nos ouve, porque se diz que tomaram todas as providências, mas não tem ninguém preso. Num possível crime... É claro, não, vamos fazer o método Moro, vamos prender as pessoas para depois o Supremo Tribunal Federal soltar, né, seu gênio? De centenas de milhões de reais e até estimativas de fraudes que afetaram potencialmente aí 6 bilhões de reais dos aposentados, não tem ninguém preso. Por que não tem ninguém preso? 15 segundos.
tem que se pedir sim a prisão preventiva do ex-procurador-geral do INSS, tem que pedir do ex-presidente do INSS, porque era uma festa. O que a gente ouviu aqui também agora há pouco, do ministro falando de um novo potencial escândalo, que é esse caso envolvendo o consignado do PicPay, que foi colocado lá, né, de imediato, R$100 para R$450. Aquilo ali, pelo jeito, era uma casa de crimes. E o governo, sim, Lula, se omitiu em relação a isso. Então, quando invocam aqui meu nome, dizem, que agora se deixa investigar e tal. Sim, eu deixei o governo passado por aqueles motivos que destaquei lá atrás, né? Agora, querer jogar a culpa por essas fraudes no anterior governo, que apresentou aquela medida provisória antifraude, é uma patifaria. Eu adorei que a Leila esmigalhou o Moro e sentou do lado dele, pegou uma aguinha. E ficou tomando ali. Ai, Sofia, era isso que eu queria falar pra vocês. Foi bom, né? É bom ver ele passando vergonha. Sempre, sempre. Gente, adorei ela. Adorei ela. Fantástica. A forma de se comunicar, fazendo com os braços. Pi, pi, pi. E a mensagem também, né? Porque, assim, a forma é ótima, mas o conteúdo também foi bom. E isso sendo que, assim, vamos ser sinceros, ela estava numa posição ali que também era uma posição frágil, do partido do Carlos Lupe, né? Que Eles é estão sob ataque, inclusive Eles estão até sob do ataque, próprio governo exatamente. Lula. Eu acho que o Lula acertou de uma certa forma, porque a imagem do Lupe está totalmente chamuscada no escândalo, mas pelo menos manteve o Volney uma parte da cúpula para ver se eles conseguem acertar a rota, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Ou se o Ciro Gomes vai tirar o PDT, vai conseguir essa proeza de tirar o PDT da base do governo Lula, né? Eu A acho Leila difícil eu acho acontecer. difícil. Eu acho difícil, Mais fácil do porque Ciro ir pro PSDB logo, né? eu Vai acho. afundar. Eu acho. Cara, que assim, a gente tem que admitir uma coisa aqui. Existe muita patifaria na política? Existe, mas existe, especialmente dentro dos partidos mais à esquerda, ainda existe algum apego à ideologia, sabe? Os partidos centrão, não. Os partidos centrão defendem o que tiver que defender para garantir os Pagou, interesses deles. Pagou, levou. Exatamente, são partidos de aluguel. Dentro da esquerda, tem pessoas que a gente dá para criticar, né? Que realmente já abandonaram completamente, já viraram centrão. Existe o centrão dentro do PDT, existe o centrão dentro do PT. Mas os partidos como um todo, assim, o partido na integralidade, ainda tem algum nível de comprometimento ideológico que vai um pouco além dessas brigas aí. Então, eu acho que assim, o PDT é um desses partidos. Eu acho que tem o centrão e tem até a extrema-direita dentro. Tem até a extrema-direita dentro do PDT. Dito isso, existe ainda algum comprometimento que eu acho que o partido como um todo não descamba para a extrema-direita, não. A Leila Barros, assim, ela não é um quadro histórico, ideológico do PDT. Ela é uma ex-jogadora de vôlei, né? Que se lançou na política. Ela tem a questão da pauta feminista, que é bem interessante. Eu já critiquei ela publicamente, viu, Sofia? Ela conduziu não foi uma CPI, mas foram algumas sessões na questão dos esportes em que ela falou uma porção de besteiras. Eu critiquei ela publicamente, mas depois eu acho que acho que mandato atrás de mandato, ela tá aprendendo a fazer política. Esse discurso aí dela, bastante ideológico, assim, dentro de defender o trabalhismo, de defender os quadros, é uma boa evolução, viu? Ela teve uma atuação muito boa também no Marco Legal dos Games, no sentido de conduzir o melhor texto. A Leila tem sido uma grata surpresa, assim, mas é aquilo, tem que ir melhorando, não tem jeito. Cara, tem uns políticos que eu acho que é interessante, que são assim, que vêm de fora da política e de fato aprendem a fazer política. Tem aqueles que nunca aprendem, né? Não querem também, né? Não, e nem querem. Mas tem uns que aprendem. Eu não consigo deixar de lembrar, por exemplo, do Jean Willis. Tipo, eu não botava fé nenhuma nele. O cara chegou na política porque participou de um BBB. E virou um baita quadro.
virou um baita quadro dentro do pessoal. Tenho as minhas discordâncias com ele, inclusive com a questão do sionismo e tal, mas é um quadro importante. Mas enfim. É isso, Pedro. Eu gostei. Deu pra dar umas boas. Deu pra se O divertir e Moro com se ferrando conteúdo. é uma garantia de bom humor. Não, e eu gostei que é assim, é garantia de entretenimento e conteúdo também, nesse caso. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.